Amar o próximo como a si mesmo, uma das regras feitas por Jesus mais difíceis de ser seguidas nos dias de hoje. Jesus deu essa regra para nós para que sejamos a luz do mundo. Mas você já parou para pensar o quão difícil é seguir esses mandamentos e como podemos botar ele em prática em nossas vidas? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique até o final e tenha suas perguntas respondidas pela Bíblia. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeiramente, por que eu devo amar o próximo como a mim mesmo? Em um mundo tão violento como o nosso, em que pessoas se matam por coisas tão simples, em um mundo de guerras e intrigas, onde ninguém consegue ficar em paz um com o outro, parece impossível seguir essa regra. Mas a Bíblia diz: queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. E alguns versículos adiante diz: no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Na Bíblia diz que é impossível amar a Deus se não amamos a nosso próximo, pois nós nunca vimos a Deus. Como podemos amar quem nunca vimos se não amamos nosso irmão a quem vimos? Em Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10 está escrito: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. De todas as leis que Deus deu ao seu povo, podem ser resumidas em amar o próximo. Amando o nosso próximo como a nós mesmos, podemos cumprir todas as outras leis, pois o cumprimento da lei é o amor. Em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21, diz: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus seja quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Deus diz em suas Escrituras que não devemos pagar o mal com o mal, mas sim perdoar nossos inimigos e aqueles que nos têm ofendido. Nós não devemos nos vingar, mas sim deixar nossas preocupações em Deus, pois Ele cuidará de tudo. Nós devemos perdoar nossos inimigos, pois Deus nos perdoou. Como está escrito: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. A humanidade abandonou a Deus e se entregou ao pecado. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos perdoou por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós. Então, se Deus nos perdoou,
Quem somos nós para não perdoarmos nossos inimigos? Em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39, diz: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Jesus nos ensinou a não nos vingarmos, mas sim sermos humildes e perdoar. E nos versículos 43 a 48 diz: Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeiem seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol se brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que o amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Muitos dizem que amam o próximo, porém só amam aqueles que o conhecem. Porém, o verdadeiro amor ao próximo é amar seus inimigos, perdoar os que fazem mal a nós e nos livrarmos do ódio. Então é assim que eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam-se no canal para apoiar um conteúdo de qualidade. E que Deus abençoe vocês. Jesus te ama e tchau.